Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra, trazendo instrução, ensinamento, despertamento daquilo que realmente importa. Como que está o coração? Creio que expectativa milhão. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa hoje? O texto para nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, quero ler do versículo 14 em diante. Diz assim, quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você é judeu, nascido de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores como os judeus consideram os gentios. E no entanto sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos que Jesus Cristo, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei, porque ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Mas se busca a justiça por meio de Jesus Cristo, nos torna culpado de abandonar a lei. Isto significa que Cristo é responsável pelos nossos pecados? De maneira alguma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei, que já destruí, então faço de mim mesmo um transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Glória a Deus. Lindas palavras do apóstolo Paulo. E ele teve uma discussão bastante severa com os crentes da Galácia. Ali foram introduzidos alguns falsos ensinos por meio dos cristãos, que eram cristãos que já tinham aceitado Jesus, mas que eram judaizantes. Esses cristãos, eles exigiam, irmão, exigiam é a palavra certa, daqueles cristãos que estavam sendo convertidos, até mesmo os gentios que não tinham o uso e costume da lei judaica de se circuncidar. E muitos estavam fazendo isso para quê, meu irmão? Para serem aceitos. Muitas vezes nós fazemos coisas que nem queremos e nem acreditamos talvez ser verdade, para ser aceito, para ser introduzido num núcleo, para ser uma pessoa do bem, não é verdade? E a exortação de Paulo, ela vem justamente para nós como uma forma de ensinamento, quando não somente com relação a um conjuntinho de regras vierem até nós. E eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto, porque ele explica claramente para nós, e é uma verdade retratada nas Escrituras Sagradas. Começa dizendo assim: quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos. Ele não disse para qualquer um, ele disse para Pedro. Pedro era o líder máximo da igreja naquela época. Pedro era a pedra a qual Jesus tinha instituído primeiro a receber as chaves do reino. Pedro era um homem de grande poder e de grande autoridade concedida pelo próprio Jesus Cristo. Este era Pedro naquele momento. Então ele disse a verdade. Irmão, fale a verdade. Fale a verdade, irmão. Fale sempre a verdade. Não existe mentirinha branca. Seja honesto, irmão. E, logicamente, nós não precisaremos falar a verdade o tempo inteiro. Em alguns momentos, exigirá sabedoria do silêncio. Então, mescle entre um e outro, em dizer com franqueza, mas seja honesto consigo mesmo. Não diga coisas apenas para agradar as pessoas, fale sempre a verdade. Em Salmo 119, versículo 160 diz: todas as tuas palavras são verdadeiras, os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Quero ler na versão Ferreira de Almeida: a soma das tuas palavras, a soma da tua palavra é a verdade, é a essência da verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Deus é justiça e verdade, o trono dele está firmado entre a justiça e a verdade. Jamais podemos negar, meu irmão. Se quisermos andar com Deus, deveremos andar em verdade e eliminar toda mentira. Eu fui muito mentiroso na minha vida antiga, meu irmão. Mentia para agradar os outros, mentia para me
sentir melhor diante das pessoas, para que as pessoas me considerassem alguém que eu nem realmente é. Estou cansado, irmão, desse papo de impressionar gente que não tem nem aí comigo, de impressionar gente estranha, que a partir do momento que você não concorda mais com eles, eles viram a costa para você. Olha, e ele falou, foi para Pedro, olha o que ele fala: se você é judeu de nascimento, vive como gentil, e não como judeu por agora. Obriga esses gentios a viverem de modo... Irmãos, o que acontece aqui? Fale a verdade, seja ela quem for. Tá falando é para Pedro, porque Pedro, em determinados momentos, irmãos, ele teve algumas atitudes justamente dessas de fazer o politicamente correto diante aqueles judaizantes que estavam exercendo pressão. E Paulo chegou e exortou ele na frente de todos. O que veio depois, o último apóstolo, o que veio depois de 3 anos ele foi ter com Pedro, para você ter uma ideia. Nessa reunião aqui, ele pegou e chegou e chamou a atenção de Pedro. Por quê, irmão? Em Atos 10:34 fala que Deus não usa de favoritismo para ninguém. Ele usa de favoritismo para quem segue da sua palavra. A atitude de Deus é em referência às nossas atitudes. É isso que eu quero falar. Ele não usa de favoritismo com ninguém, irmão. Ele trata segundo a sua verdade. Ele zela para que a sua palavra se cumpra. Então ele não age com favoritismo. Atos 10:34. Deus não age em favoritismo. Quando você vê alguma coisa falando sobre o anjo da igreja, está falando sobre mensageiros, irmão, sobre pessoas que têm responsabilidades, que têm funções específicas de cuidar do corpo de Cristo. E isso não delegam a elas favoritismo nenhum, poder nenhum sobre as outras pessoas. Pedro, teoricamente, deveria ter poder sobre Paulo, mas Paulo estava falando a verdade para ele. E olha, ele continua falando, fala assim, ó, você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios, irmãos. E o que Paulo estava tentando dizer para Pedro aqui, irmão, é que, na verdade, a verdade, elas são reveladas não por meio daquilo que nós falamos, mas por meio das nossas atitudes. Por meio das nossas atitudes, irmão, Jesus Cristo deixou bastante claro isso. Jesus Cristo deixou a marca do discípulo é o amor. Ele fala em João, capítulo, se eu não me engano, capítulo 16, eu não me lembro o versículo, mas capítulo 7, se eu não me engano, que a marca do discípulo seria conhecida por ele amar as pessoas. E olha, o que está escrito no Evangelho, as palavras do próprio Senhor Jesus. Lucas capítulo 6, eu quero ler com vocês do versículo 32 ao 34. As palavras por si só, elas já dizem aquilo que nós queremos expressar no meio dessa questão de atitude. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama, ou seja, os pecadores, amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem somente para aqueles que lhe fazem bem, o que é que estão fazendo demais? Até os pecadores fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que acham que vão lhe pagar, o que é que estão fazendo demais? Até os pescadores emprestam aos que têm pecado para receber de volta o que emprestam. E era justamente isso que ele estava referindo a Pedro, irmão, porque muitas pessoas usam do serviço a Deus para receber favores em troca. Nós nunca faremos isso. Jesus não fez uma troca de favores quando ele veio aqui. Aliás, Deus, ele não exige nem que nós o seguimos de volta, irmão. Ele deixa para o nosso livre-arbítrio. Nós ofertamos a nossa vida. E o que é uma oferta? A oferta é um ato de entrega voluntário. É uma entrega voluntária. Deus me livre, irmão, de alguém andar conosco por força e pressão. Zacarias 4:6, nem por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Agora, entender isso, o que traz para nós, irmãos? Justamente o que ele vai falar no versículo 16. Ele fala assim, no entanto, sabemos que a pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé e não pela obediência à lei. Por quê, irmãos? Porque todos nós somos iguais. Todos pecamos. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23, perdão. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E é justamente nesse momento aqui que ele chama o quê, irmão? Ao reconhecimento disso, de que todos nós venhamos a pecar. Para quê? Para nós não tratarmos ninguém com indiferença. Independente do estágio, irmão,
que estamos no processo, jamais deveremos nos tratar diferente das pessoas. Olha o que Paulo exorta a um dos seus discípulos. Ele fala isso, ele está falando aqui de certa maneira a um superior seu. Teoricamente, um superior, um homem de mais autoridade e de mais poder que ele, diante a igreja do Senhor Jesus Cristo, delegada pelo próprio Senhor Jesus. Mas em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele fala com Timóteo, que é um daqueles que comandam as igrejas que ele foi se espalhando. E ele fala assim, ó, o ensino verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior de todos. Muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer as suas fraquezas. Muitas pessoas têm dificuldade de, confessar diante de homens que têm problemas, que têm fraquezas, que têm limitações. Tentam aparentar algo que não são. Quando Deus fala para Joel, no capítulo 3, versículo 10 da sua epístola, ele fala: diga ao fraco que eu sou forte. Eu sou forte. E entender isso, irmão, traz o quê? Traz uma aceitação de nós mesmos e das nossas limitações. Aceitar a si mesmo para a caminhada e reconhecer que nós precisamos ser salvos é totalmente pertinente para que ocorra a salvação. Afinal, Jesus só pode salvar quem considera que está perdido, quem considera que precisa de salvação, quem considera que pecou. E isso é que faz diferença justamente, meus irmãos, na atitude. A verdade ela é revelada justamente nessa atitude. Olha, entender estas declarações, meu irmão, nos conduz justamente para aquilo que é a essência da verdade. Por quê? As pessoas, olha, vamos ler no versículo 17, fala assim, vamos continuar lendo, versículo 17, fala assim, mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isto quer dizer que torna Cristo responsável pelo nosso pecado? De maneira nenhuma. E era justamente isso que aqueles cristãos judaizantes estavam acusando Paulo, de justamente dizer que a mensagem de Jesus conduzia à libertinagem ou ao pecado, irmão. E não era isso. Não era essa a essência da palavra que nós vamos ver. Quer dizer que nós não vamos focar justamente naquilo que traz o problema, que nós somos capacitados a viver uma vida nova pelo Espírito, que foi derramado pelo meio da morte na cruz. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz isso, ele fala assim: eis que quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que quem está escrito já morreu, agora nova criatura é, irmão. E essa nova criatura é uma criatura que vive pelo propósito estabelecido na eternidade de Deus, que nos conduz paulatinamente a um caminho que nos leva a uma vida santa e pura. A uma vida santa e pura. Ele retrata os frutos do Espírito em Gálatas 5:22. Amor, bondade, amabilidade, domínio próprio, paciência, longanimidade, entre vários outros lá, irmão. No final ele fala assim: contra essas coisas não há lei. Por quê? Irmão, quem pratica os frutos do Espírito, quem vive pelos frutos do Espírito, dificilmente vai pecar. Agora, não podemos nos colocar numa situação de melhores que os outros, porque em nós o Espírito já frutificou. E entenda, o fruto é a última coisa a aparecer na árvore. Não é à toa que ele colocou ali o fruto do Espírito. Por quê? Porque é a última coisa que aparece na árvore. Mas o fruto, ele nunca cai longe da árvore. Eu quero repetir. O fruto, ele nunca cai longe da árvore. E outra, ele serve, o fruto da árvore não serve para alimentar ela mesma. Serve para alimentar os passarinhos que vêm fazer ninho. Serve para alimentar os que estão em volta ali, Não serve para alimentar ela mesma, mas ele não cai longe da árvore. Então precisamos compreender, porque até a semente plantada da palavra em nosso coração e o desenvolvimento total do caule para aparecer as folhas e por último aparecer o fruto é um processo. E esse processo, quando nós perdemos a paciência com o irmão que está mais atrasado, nós podemos matar ele. E era justamente isso. Agora, Jesus não conduz a libertinagem ao pecado. Olha, ele vai falar: se pois eu reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo um transgressor da lei. O que ele está falando, irmão? Que justamente negar a Cristo nos põe debaixo do juízo de Deus. Porque quem tenta ser aceitável diante de Deus,
Quem tenta ser aceitável diante de Deus pelos seus próprios méritos, vai cair em pecado. O que ele está falando, irmão? Que negar a Cristo põe debaixo do juízo de Deus, nesse versículo. Quero ler com vocês justamente um versículo que está em Gálatas. Aqui eu vou ler por aqui mesmo. Gálatas de 5, de 2 ao 4. Olha o que ele avisa justamente. Prestem atenção, eu, Paulo, lhes digo, se vocês deixarem ser circuncidados, de nada lhes servirá. Por que eles estavam deixando de ser circuncidados, irmão? Para fazer parte de uma comunidade, para ser aceito, como se estivesse sendo aceito por Deus. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. E o que a lei leva, irmão? Justamente ao pecado. A lei não pode salvar, somente Jesus Cristo salva, é a pessoa de Jesus Cristo. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Não há graça para quem vive pela lei, irmão. Não há graça para quem tenta cumprir, sabe, agradar a Deus pelo um conjuntinho de regras. Agora, automaticamente, quando os frutos do Espírito vêm, irmãos, nós vamos agradar a Deus, porque nós vamos viver parecido com Jesus Cristo. Quem agradou mais a Deus? Quantas vezes nós vemos a voz de Deus na frente das pessoas vindo falando assim, este é o meu filho, a quem eu me agrado. Você gostaria, meu irmão, sabe, no meio da multidão assim, imagina por um momento, só por um momento, sabe, uma voz de relâmpago vindo do céu, nossa, que loucura. E aí aquela voz aponta para você assim, como aqueles efeitos de Hollywood, assim, vem uma luz igual essa que tá aqui, ó, vem assim, ilumina em você assim, aí vem aquela voz de trovão, este é o meu filho, a quem eu me agrado, na frente de uma multidão, irmão. Parece até surreal, não é verdade? Mas é isso que aconteceu. Jesus Cristo agrada a Deus, Jesus Cristo é Deus. Ele é a vontade perfeita para nós. Nós estamos sendo transferidos de glória em glória, de fé em fé. E tem muito crente, irmão, que chega dentro da igreja, que chega dentro dos lugares, e ele pensa assim, aceitei Jesus. Aí tem dois pensamentos, eu posso pecar porque eu posso pedir perdão, ou então agora eu sou o mais santo de todos e está tudo certo. E é justamente disso que essa palavra está falando para nós termos paciência com um processo, porque ele fala, ó, se pois reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, aliás, pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. A lei condena, irmão, portanto morri para a lei a fim de viver para Deus. E o que está dizendo isso, irmão? Justamente que tentar ser aceito pelos nossos próprios méritos, inevitavelmente nos levará a pecar. Toda vez que tentarmos, irmão, por nossa própria força, sabe, estabelecer um conjuntinho de regras, tipo, vou fazer uma campanha dos 7 dias de libertação, ou então vou fazer a campanha e ali agora eu estou aceito de Deus. Sabe o que vai fazer, irmão? Não vai te dar força nenhuma. Depois que você terminar os 7 dias, você vai pensar que é o bonzão e vai acabar voltando ao mesmo lugar. Por quê? Porque nós somos incapazes, irmão, por nós mesmos de lutar contra o pecado. Se fosse assim, irmão, nós não teríamos colhido muita coisa ruim. Toda vez que eu tentei parar por minha conta própria, eu sofri muito. E é por meio da oração, é por meio de uma vida de intimidade com Deus, sabe? É por meio de tentar se parecer com Jesus mesmo, parar para descansar na hora que precisar descansar, apresentar os nossos pecados honestamente, aceitar, sabe, as nossas falhas, admitir as nossas falhas, e quando nós estivermos certos, sabe, inevitavelmente ficar em silêncio e talvez falar a verdade, como Pedro precisou, porque Pedro precisou ouvir, porque ele influenciava bastante gente. E aí vamos chegar justamente naquilo que é a essência do Evangelho, irmão. Qual que é a essência do Evangelho? A cruz de Cristo, negar-se a si mesmo, por meio de uma capacitação. E ele fala, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Perceba, irmão, Ele nos amou quando nós ainda não éramos merecedores, ainda éramos pecadores. E entenda que éramos pecadores por quê? Porque o nosso pecado invariavelmente foi colocado na cruz dele. Eu quero ler com vocês dois versículos que está justamente
sobre a morte, porque fala em 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, só um momento, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 15, capítulo 5, versículo 15 e 16 diz o seguinte: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. E aqui nós morremos com Cristo, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação com eles. Por isso, daqui em diante, não vamos usar regras humanas como julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos isso. Porque toda vez que nós deixamos um pecado de lado, irmãos, se a partir do momento que nós passamos desse processo de crucificação do nosso ego, crucificação da nossa vontade, de negação de si mesmo, invariavelmente nós poderemos perceber que nós vamos nos achar melhor. Por quê? Porque nós estamos conseguindo agora fazer coisas que nós não fazíamos antes. Mas por quê, meu irmão? Por causa dessa força capacitadora que habita em nós, que vem justamente por causa da morte de Cristo. Mas e aí quando nós entendemos isso, irmãos, o que acontece? Nós passamos a receber justamente um novo coração, um coração obediente diante de Deus, um coração que consegue entender, compreender e ter sabedoria nas ações para não viver em pecado, para não ficar plantando a semente ruim. Olha, entendemos isso, irmão, da seguinte forma: quando vamos caminhar com Cristo, nós teremos o ônus, mas também teremos o bônus. Nós teremos a cruz, mas também teremos a ressurreição. Nós teremos a morte, mas também teremos a vida. Por quê? Colossenses 1:27 fala: Cristo em nós, a esperança da glória. Teremos o arrependimento, mas também teremos uma promessa, uma recompensa, a qual, embora não venhamos a servir esperando alguma coisa em troca, e sim como uma entrega voluntária. Por quê? Porque ele nos capacitou por meio do teu Espírito. E eu quero terminar lendo com vocês um texto que está justamente em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20. Esse texto ele é maravilhoso porque foi retratado no Antigo Testamento e mostra a obra daquilo que foi a cruz de Cristo para nós e o que ela servirá afinal de contas. Fala assim: eu lhes darei um coração novo e uma nova mente transformada, tirarei deles o coração de pedra, insensível, duro, desobediente, e lhe darei um coração humano, obediente. Assim eles cumprirão as minhas leis e obedecerão fielmente a todos os meus mandamentos. Eles serão o meu povo e eu serei os Deus deles. Que promessa maravilhosa, não é verdade, irmãos? É tudo que nós estamos procurando, é tudo que nós estamos buscando. Para quê? Para viver a nova realidade introduzida por meio da cruz de Cristo a nós e acessível, porque o mesmo poder que operou ressuscitando Jesus da cruz, irmão, agora opera em nós. E o que precisamos, Carlos? Ter paciência, sabe, suportar o processo, porque muitas vezes vai doer muito, muitas vezes vai confrontar o nosso orgulho, muitas vezes vai nos levar a experiências de emoções ao extremo, muitas vezes nós não vamos nos achar pequenos e incapacitados e isso dói no nosso ego, e é isso mesmo que Deus quer mostrar para nós, mostrando a nossa verdadeira natureza. E quando nós entendemos e aceitamos essa graça começa a agir ao nosso favor, nos levando a um lugar de plenitude, nos levando a um lugar onde promessas se cumprem, nos levando a um lugar de vida. Então fica firme, meu irmão, e permaneça fiel para o Senhor, porque Ele está trocando o teu coração. Ele está trocando o teu coração, minha irmã. Só fique calmo, porque um transplante de coração não é uma cirurgia simples. Pergunte a qualquer médico para você ver. É uma das cirurgias mais complicadas, porque é um órgão que por si mesmo, ele não se submete à mente. Ele tem vontade própria, ele só para quando a vida vai embora. Então, deixa Deus trabalhar, e se é Deus quem faz, Ele sabe nos fazer melhores. Que Deus abençoe vocês, que nós possamos ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, meus irmãos. Tchau, tchau.